venha, Senhor. Venha em nossa direção, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Nós precisamos da Tua presença aqui, Senhor, neste momento, em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por este momento maravilhoso, por esta oportunidade maravilhosa. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, nós precisamos da Tua presença, Senhor. Encha este lugar. Encha este lugar com a Tua presença, Senhor. Encha este lugar com a presença do Teu Espírito. Encha os nossos corações com a presença do Teu Espírito, Senhor. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, amados, boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Que noite maravilhosa. Que louvores maravilhosos que foram entoados nessa noite ao nome santo do Senhor. E neste momento nós temos a oportunidade de ministrar a palavra. Quero dizer aos irmãos que aqui estão e a todos vocês que estão em casa, no conforto de seus lares, nos acompanhando, quero dizer que não há nada mais precioso do que a presença do Senhor Jesus na sua vida. Precioso do que a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, quando a presença do Senhor se faz real em nossa vida, tudo é suprido, nada mais é necessário, nada mais é necessário. Há momentos em nossas vidas, irmãos, que nós podemos analisar e perceber que nem milagre pode suprir. Há situações que nós vivemos que nem milagre pode preencher, que não atender às expectativas do nosso coração. Somente a presença do Senhor pode fazer isso. Somente a presença do Senhor Jesus pode preencher o nosso coração, a nossa vida, as expectativas. Muitas vezes em nossas vidas estamos como aquele filme, à espera de um milagre. Vivemos ansiosos por milagres, olhando para todos os lugares, todos os lados, procurando uma resposta para as situações que nós vivemos. E nós não encontramos resposta. Pode acontecer até um milagre, mas nem um milagre ele pode preencher a resposta. Porque nós vivemos em um processo, muitas vezes em um processo de vidas, mas os milagres vão ficando para trás e a gente vai se esquecendo dos milagres. E mais um milagre talvez não seja o suficiente para suprir necessidades que nós vivemos, circunstâncias que nós vivemos em nossas vidas. Mas é a presença dele que vai preencher os nossos corações. É a presença dele que completa a nossa vida. É a presença do Senhor Jesus que dá sentido à nossa vida. Nós muitas vezes vivemos ansiosos por milagres, ansiosos por eventos milaborantes, ansiosos por eventos sobrenaturais. Mais uma coisa eu quero te dizer nessa noite: não há milagre que supere a própria presença do autor dos milagres, a própria presença do autor da vida. E é isso que nessa noite nós temos que atentar, nós temos que buscar, assim como nós cantamos nessa noite: venha, Senhor, com a tua presença em nossas vidas. Porque independente de milagres, se a presença dele não for prioridade, se a presença dele não for o que mais buscamos, nada vai adiantar, nem um milagre sequer. E muitas vezes nós estamos assim no nosso dia a dia, em situações que nós falamos só um milagre, porque nós estamos ansiosos pelo sobrenatural. Porém, amados, melhor do que o sobrenatural, melhor do que um evento, é a presença do Senhor. Porque muitas vezes nós somos surpreendidos porque o milagre não chega. Nós ficamos entristecidos porque nós esperamos milagres e o milagre não chega. Parece que muitas vezes o milagre ele abandona a nossa agenda. Parece que muitas vezes Deus nos priva de milagres.
E isso, de um certo modo, é importante para que nós possamos dar mais atenção para a presença do Senhor, para que nós possamos dar mais sentido à nossa vida, entender que o sentido fundamental da nossa vida é a presença do Senhor. Recente nós pudemos ouvir uma música de um jovem cantando: a presença, a presença, a presença. Nada pode ser em nossas vidas como a presença do Senhor Jesus. Nada pode ser em nossas vidas como a presença do Senhor Jesus. Amados, muitas vezes, quando nós vivemos nossas vidas baseadas em eventos como milagres, nós esquecemos da importância do Senhor. Nós esquecemos que os milagres ficam para trás e nós precisamos seguir para frente, porque os milagres eles vão acontecendo e muitas vezes nós precisamos de mais um novo milagre. Eu não sei se você já percebeu, é assim. Acontece um milagre em nossa vida e aquilo passa o efeito, e lá na frente, ao caminhar, nós necessitamos de mais um milagre, porque nossa vida é fomentada por milagres. Quando nós vivemos baseados nisso, nós vivemos baseados em milagres. Um milagre acontece aqui, outro milagre acontece ali, e nós vamos vivendo baseado nesse sobrenatural, e muitas vezes nós esquecemos da presença do Senhor. E eu convido você neste momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor, um trecho que eu imagino que você já conheça, imagino que a igreja do Senhor já conhece. É um texto que muitas vezes nós pregamos, nós somos ministrados, nós recebemos mensagem através desse trecho, dessa passagem, desse evento, dessa experiência que a igreja do Senhor teve ali com o próprio Senhor Jesus. Mateus 14, versículo 22 ao 33. Eu convido você a ler neste momento comigo. Jesus anda por cima do mar. Glória a Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, orar sozinho. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco, aquele lá, onde os discípulos estavam, estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, mais uma vez nós nos dirigimos ao Senhor para agradecer por esta palavra, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha, ó Deus, tocar em nossos corações neste momento, para que nós possamos, ó Deus, de forma espiritual, entender a Tua mensagem, ó Deus, e aproveitá-la de forma que possamos aplicá-la em nossa vida, Senhor. Ó Deus, abra os nossos corações espirituais, abra o meu coração, abra o coração dos meus irmãos que aqui estão, dos meus irmãos que estão em casa assistindo. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja conosco neste momento. Glória a Deus, glória a Deus. Amado,
nesse texto que nós lemos aqui, nós podemos tirar diversas lições. Com essa introdução que a gente fez nesse momento, falando de diversos momentos que nós vivemos em nossa vida, situações adversas, situações que muitas vezes nós olhamos e procuramos, não encontramos solução e achamos que só um milagre para resolver. Mas Jesus, eu poderia até dizer assim, Jesus apronta uma com os seus discípulos. Jesus pega os discípulos e coloca em um barco e fala: vá para o mar. A primeira lição que eu aprendo nesse trecho aqui, irmãos, é que Jesus nivela a todos quando os faz entrar em um barco e deixa o barco no meio do mar. Irmão, se a gente se atentar para esse texto aqui, a gente vai perceber que Jesus não está falando aqui com gente nova convertida. O Senhor não está falando aqui com pessoas que não conheciam ao Senhor. O Senhor não está lidando aqui com gente, com crente novo convertido, não. O Senhor está lidando aqui com seus discípulos. O Senhor está lidando aqui com gente que já tinha visto vários milagres do Senhor. A gente poderia listar aqui vários milagres que recentemente, antes desse momento aqui, Jesus tinha feito. Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Jesus já tinha curado endemoniados gadarenos. Jesus já tinha curado cegos. Jesus já tinha curado mudos. Jesus já tinha realizado diversos milagres. E detalhe, antes disso, na tarde dessa situação, Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes e alimentado mais de 5.000 pessoas. Mas não era suficiente. Não era suficiente. Por quê? Porque quando os discípulos, você pode notar no texto, que quando os discípulos ficaram com medo, aterrorizados com aquela situação, quando eles olham Jesus vindo de lá, eles não reconhecem, eles pensam que é um fantasma. O problema é que muitas vezes, quando nós baseamos as nossas vidas em milagres, muitas vezes nós vemos fantasmas, nós vemos coisas que amedrontam a nossa própria existência, amedronta a nossa alma. Nós vimos fantasmas, nós vimos tantas outras coisas que é melhor até preservar aqui. É verdade, amados. Eram pessoas que já tinham presenciado a manifestação sobrenatural na vida do Senhor. Eram pessoas que tinham vivenciado, que tinham vivido milagres, grandes milagres. Mas o Senhor os coloca no meio do mar e os nivela, de forma que todos pudessem ficar de uma só maneira. E mais uma coisa eu aprendo, amigos. Eu aprendo que no meio do mar ninguém é bom. Jesus os coloca no meio do mar para mostrar que no meio do mar não há ninguém que seja bom. Jesus aqui estava lidando com gente de dentro da igreja dele. Jesus estava lidando aqui com Pedro, com André, com João, com Mateus. Não era com gente nova convertida. Jesus estava lidando com você. E muitas vezes nós vivemos assim. Nós estamos assim. Glória a Deus. A palavra diz que o barco estava açoitado pelas ondas que batiam forte. Açoitado pelas ondas e ventos contrários. E diversas ondas em nossas vidas nós podemos presenciar, nós vivemos. São circunstâncias adversas que muitas vezes você vive, eu vivo. São questões existenciais até mesmo. Ondas financeiras, ondas conjugais, ondas de relacionamentos. São ondas que batem forte a ponto de nos abalar. São ventos contrários em nossas vidas. Aí eu me lembro de Jó. Eu me lembro de Jó, que Jó viveu todas essas ondas em sua vida. Um homem justo. Mas ele disse que ele tinha certeza que o Redentor dele vive, e vive para sempre, e que por fim se levantaria por sobre a terra.
Jó não esperava, não era milagre. Jó esperava a própria presença do Senhor em sua vida. No versículo 24, foi exatamente isso que a gente falou agora. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Muitas vezes o seu barco está desse jeito, o nosso barco está assim, no meio do mar. Mas no versículo 25 e 26, diz que na quarta vigília da noite, amados, são 4 vigílias. Na primeira nada aconteceu, na segunda também, nem na terceira. É exatamente esse momento em que nós parece que não vamos encontrar nenhuma resposta. São circunstâncias que duram 3 vigílias. Eu não sei que tempo são essas vigílias em tua vida. A gente sabe que nesse contexto aqui, uma vigília são 3 horas. Mas em uma palavra rema para o nosso coração, talvez uma vigília pode durar meses, anos em sua vida. 1, 2, 3. Mas uma coisa eu garanto: a palavra do Senhor nos garante. Na quarta vigília da noite, lá vem Jesus. Mas Ele não vem somente por vir. Presta atenção no texto, diz que Ele vem andando por sobre o mar. Ele vem caminhando por sobre as ondas. Ele vem marchando como um leão. A presença dEle vem na sua direção. Jesus não vem simplesmente por vir, mas Ele vem para te dar a resposta. Ele vem para te mostrar que melhor do que um milagre é a própria presença dEle. Porque quando Pedro pergunta a Ele se ele poderia ir até Jesus, Jesus fala: venha, Pedro. Pedro começa a caminhar na direção do Senhor para dar um abraço. Talvez Pedro queria naquele momento dar um abraço no Senhor, mas Pedro fez como muitas vezes nós fazemos. Nós começamos a olhar para o lado. Nós estamos caminhando no foco, caminhando em direção à presença do Senhor, mas muitas vezes nós olhamos para o lado e o medo nos abraça. Ao invés de receber um abraço do Senhor, nós recebemos um abraço do medo, um abraço de pessoas incrédulas, um abraço de pessoas que não têm essa fé que você precisa. E aí nós começamos a afundar. Aí quando a gente se dá conta, a gente está afundando. Ai, Pedro, grita: Senhor, me ajuda. Pedro, no versículo 28, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro experimentou o sobrenatural do Senhor, mas Pedro começou a sentir que o vento era mais forte do que ele. Pedro começou a sentir que o vento estava falando mais forte no seu coração do que a palavra do Senhor. Teve medo. Aí quando ele começa a afundar, ele começa a clamar: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Deus. Amados, o pior é que muitas vezes a gente não precisa ir muito longe. A gente não precisa aventurar no meio do mar. É que muitas vezes esses mares estão dentro de mim mesmo. Esses mares muitas vezes se manifestam dentro de mim mesmo. E aí é que percebo que eu não sou tão bom quanto eu achava. Ninguém é tão bom. Jesus tinha uma estratégia naquele momento de colocá-los naquela situação, para falar assim com eles:
melhor é a minha presença do que os milagres. A presença dele é melhor do que os milagres. Paulo diz em 2 Coríntios 12, vou até parafrasear o texto de Paulo aqui. Paulo diz assim: quando estou no meio do mar é que sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa no meio do mar. O poder do Senhor se aperfeiçoa em sua vida é no meio do mar. É no meio do mar, amados. Muitas vezes nós vivemos em situações favoráveis, e muitas vezes nessas situações favoráveis nós somos tentados a pensar que são os nossos recursos naturais que nos colocam nessas situações. É por isso que muitas vezes nós precisamos ficar no meio do mar, porque é exatamente no meio do mar que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É exatamente no meio do mar que nós somos fortes, porque quando sou fraco é que sou forte. Exatamente no momento em que sou fraco é que sou forte. Em João 16:33, o Senhor diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Pedro era afoito. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós queremos mostrar a nossa força. Muitas vezes nós queremos mostrar que nós somos super-heróis. Muitas vezes nós queremos mostrar que nós somos capazes. Mas exatamente nessas situações, nesses momentos, é que nós somos abalados. Nesses momentos em que nós somos confrontados, nessas situações, e nós não encontramos recurso para nos dar uma resposta. Nem mesmo um milagre poderia dar uma resposta. Porque, como eu falei no início, os milagres vão ficando. Os milagres vão ficando apenas na história. E nós vamos ter que viver de milagres em milagres. Mas melhor que o milagre é a presença do Senhor. E caminhando para o final, para que nós possamos entender que a presença do Senhor naquele barco foi a presença do Senhor no meio do mar, juntamente com seus discípulos, que fez com que toda aquela ventania, todo aquele vendaval, toda aquela chuva se acalmasse. Toda aquela tempestade em nossa vida só vai se acalmar quando nós tivermos bom ânimo e a presença dele for real em nosso barco, for real em nosso coração, for real em nossa vida. Com ondas ou sem ondas, vamos ter que adorar ao Senhor. No versículo 33, melhor dizendo, diz que aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos do louvor aqui para cantar aquele hino que nós cantamos no início, no louvor. Glória a Deus. Nós precisamos permitir que a autoridade do Senhor Jesus seja real em nossa vida. Nós precisamos ter de fato este bom ânimo, este ânimo para enfrentar esses momentos difíceis, para enfrentar essas situações que nenhum milagre é suficiente para suprir, que nenhum milagre é suficiente para preencher.
senão a presença do Senhor. A presença do Senhor. A presença do Senhor. A presença do Senhor em nossa vida. A presença do Senhor. Em certo momento da vida de Paulo, ele confronta o Senhor por um certo espinho que tinha na carne. Ele confronta o Senhor por uma certa fraqueza que ele tinha, que ele apresentava em si. Sabe qual foi a resposta do Senhor? Paulo, a minha graça te basta. Paulo não pediu milagres. Paulo não pediu um evento sobrenatural. Paulo não pediu que acontecesse um evento que fugisse do nosso entendimento. Paulo entendeu que a graça dele bastava, que a presença dele bastava, que a presença dele, que é o autor e consumador da nossa fé, que a presença do autor da nossa vida, que a presença do autor da nossa salvação é suficiente. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que apesar dos milagres que acontecessem em sua vida, nada valeria a pena se a presença do Senhor não fosse real em sua vida. Paulo entendeu isso. E nós precisamos entender em nossa vida que não há nada mais importante do que a presença do Senhor. Não há nada mais importante na sua família do que a presença do Senhor Jesus. Não há nada mais importante nos seus planos, nos seus projetos, do que a presença do Senhor Jesus. Nada substitui a presença do Senhor em sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Vamos andar sobre as águas desses mares que muitas vezes nos abalam, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. Tu és o nosso milagre, Senhor. Minha canção. A tua presença é o verdadeiro milagre que nós precisamos. A tua presença é o verdadeiro milagre do qual nós necessitamos. Aleluia. Só se poria noite chegar.